aí que entra a minha consultoria, né. Que legal. Na verdade, em qualquer etapa do processo de imigração, né, para se preparar, para já vivendo no exterior com algum desafio específico, pessoal ou de carreira, e depois se você pensa em retornar, a gente pode fazer também uma preparação. Você começou no melhor país para empreender. É o que Olha que dizem, né. As beleza. facilidades, Não, assim. É o que dizem, eu né. tenho essa comparação. Eu também. Eu tenho muita experiência no Brasil empreendendo lá também. Então eu Uhum. posso falar em empresa pequena e grande, minha empresa chegou a ficar grande lá. Por quê? Não necessariamente aquilo que você era no Brasil. Eu era médico no Brasil. Aqui eu tenho que voltar a estudar, tenho que Uhum. revalidar meu diploma. É um caminho, mas você também pode fazer um caminho de transição de carreira. Uhum. E aí você reconstrói sua identidade profissional. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o UnineCast. Eu sou a Gabi Zaleski, host desse podcast, e hoje eu estou aqui com meu marido, André Coalho. Seja muito bem-vindo, amor. Sejam muito bem-vindos todos aqui. Maravilha. Hoje é o episódio número 17 e a gente está com uma convidada super especial hoje também. Hoje um episódio presencial, ela veio lá de Fort Mill para conversar com a gente. E qual que é o tema de hoje, amor? O tema de hoje é os desafios da adaptação cultural. Vamos Isso é falar de muito forte, imigração, isso vai vamos falar de longe. cultura. Vai, é uma conversa longa, né? Isso vai longe, isso é maravilhoso. Então, vamos apresentar logo e chamar a Renata para a gente começar esse Sim, bate-papo? vamos lá, pode apresentar. Então, para apresentar a Renata, eu vou ler aqui um pedacinho da história dela e a gente volta a vir conversar, né, Rê? Renata Takakura está pela primeira vez aqui no UnineCast. Ela que nasceu em São Carlos, em São Paulo, é casada com um brasileiro descendente de italianos, de espanhóis e de portugueses. Tem uma filha de 3 anos e meio. A Renata ela é formada em psicologia pela USP, em São Paulo, e pós-graduada em consultoria de carreira e saúde do trabalhador. Além de participação no programa de Leadership Coaching Strategy em Harvard e formação continuada em psicologia intercultural. E hoje a profissão da Renata é consultora intercultural. A gente vai falar muito sobre isso, hein, Rê? Ela é descendente de japoneses, italianos e portugueses. Já morou em diferentes cidades do estado de São Paulo, como Ribeirão Preto, São Paulo capital e Sorocaba. Mora há 8 anos nos Estados Unidos, já morou em diversas cidades. Seja muito bem-vinda, Renata Takakura. Obrigada por me Seja bem-vinda, receberem. Renata. Obrigado por aceitar o convite. Fico muito lisonjeada com o interesse aí na minha trajetória Claro. e no meu trabalho. A gente se conheceu há pouquinho tempo, né, Ri, através da Sim. Embrace. E quando eu olhei o perfil da consultoria, eu falei, a Rê tem muito a contribuir, Sim. trazer o conhecimento, a experiência, né? A gente já conversou um pouquinho nos bastidores, mas eu queria falar um pouquinho de tudo aqui hoje, porque vai ser muito grandioso, vai ser muito de muito proveito a informação e contar a tua experiência para ele. Vamos lá, então. Conta para mim como que foi a vinda para os Estados Unidos? Vamos começar aqui no vindo para cá. 8 anos atrás? 8 anos atrás. Então, o Brasil estava passando por uma crise econômica. Eu e meu marido qualificados lá no Brasil, passando bastante aperto nas empresas que a gente trabalhava, Uhum. vendo o pessoal ser demitido. Eh, então a gente começou a pensar, né, vamos tentar uma experiência, né, como um projeto, vamos lá experimentar. E e aí a gente começou a aplicar para vagas lá no Brasil com a possibilidade da transferência internacional. E aí eu trabalhava numa multinacional, numa área que, eles tiveram interesse e me convidaram para vir trabalhar aqui, nos Estados Unidos, né. Eu trabalhava na época em recursos humanos, na área de desenvolvimento de carreira. Então foi assim que a gente veio parar. Eu e meu marido, veio parar aqui, né. Eu e meu marido a gente namorava há 3 anos na época. E aí já estava combinado, quem conseguisse o emprego primeiro no exterior pedia demissão e a gente casava pra vir junto no visto. Sim, claro. E aí foi isso que a gente fez, né. E aí a gente
eu recebi a proposta em janeiro, aí no meio tempo a gente casou, comunicou a família, né? Ai, gente, 2 novidades super bacanas. Qual Nós, vocês querem primeiro? nós, a gente vai casar e se mudar para os Estados Unidos. Então, nosso convite de casamento era assim, da festa, né, do casamento era Casamento e despedida dos perfeito. amigos e familiares. Isso, tipo, venham celebrar a maior aventura das nossas vidas, né? Legal. Então foi assim. Aí, então, em janeiro eu recebi a proposta, abril eu estava aqui trabalhando. Então foi assim, a gente Foi se rápido, né? desfez da vida inteira no Brasil, né? Desmontou a vida lá, né? Em 3 meses. E veio pra cá. E uma loucura de ajeitar a vida administrativa mesmo, né? E Quando você veio para Formel. vim pra Fort Mill, na Carolina do Sul, trabalhar numa empresa. E como que funciona essa questão? Quando você recebeu a proposta, ela tinha um tempo determinado para você ficar aqui, primeiramente? Tinha? Sim, eram os 3 anos de visto de trabalho, Ah, tá. né? E aí Que visto que você veio, Rê? com L1, que é transferência entre empresas, né? Porque é a mesma empresa que eu trabalhava no Brasil me Aham. transferiu aqui para os Ah, que é Estados como Unidos. transferência executiva, né? Eles chamam de Eu vim com cargo cargo de gerencial. gerencial, exato. Uhum. E aí meu marido veio dependente desse visto, com a possibilidade de trabalhar, né? Que Que legal. é uma Essa diferença. somos um casal de dupla carreira, então esse respeito mútuo de garantir que os 2 vão estar trabalhando e investindo na carreira é algo que desde sempre, né, aconteceu e acontece. Como é que foi a chegada aqui? Você se adaptou, gostou? Porque a gente tem muitas dificuldades quando a gente chega, né? Sim. E eu acho que as dificuldades provêm das altas expectativas e das idealizações, né. Então acho que como a gente como, brasileiro, que vem de uma cultura que foi colonizada, a admiração pela Europa, pelos Estados Unidos, é muito grande. Então a gente infla, idealiza e não perde a noção das dificuldades e dos desafios, né. Então, eu já trabalhava na mesma empresa, já sabia de algumas dos desafios, né, eu tinha muito contato com a empresa americana, mas mesmo assim estar mergulhado é uma experiência única, É bem diferente, né? né. Então, primeiro de tudo, o impacto foi o idioma, né. Eu, antes de mudar para os Estados Unidos, eu estudei sem exagero, uns 20 anos de inglês. Chegou aqui. Cheguei aqui, Inglês diferente, né? eu não conseguia entender notícia no rádio, notícia na TV, era difícil de participar das reuniões em grupo, né, na empresa, principalmente. Então foi um processo, mas aí Choque, né? é um choque, é um choque. A gente acha que vai chegar, vai ser tranquilo. Então, porque eu trabalhava numa condição que eu sempre tinha interface com os meus colegas falando inglês, né, eram equipes de vários países, né, que eu tinha interface. Mas aí eu descobri que tem uma diferença, né, o inglês internacional, que é Total. o inglês que eu usava naquela época, e o inglês nativo. Então eu estava mergulhada num ambiente nativo, não num ambiente de inglês internacional. Então Inglês nativo nos Estados Unidos. isso, no sul dos No Estados sul dos Unidos, Estados Unidos. que é outra coisa É, também, também é diferente. que da mesma forma que o Brasil tem diversos sotaques, daqui também, né. Ainda que o mundo corporativo não usa tanta gíria, né? Porque se a gente, dependendo de onde você tá, você ainda escuta. Eu trabalhava no setor corporativo de uma indústria, então o inglês é realmente mais limpo. Mas o meu marido, ele foi trabalhar no chão de fábrica, junto com o chão de fábrica, né, com o e aí, do tipo, ele aprendeu inglês das ruas. Ele que é o bom das gírias e eu sou boa no inglês formal, né. Então esse foi o primeiro choque. A outra coisa foi, perceber que, apesar de ser uma empresa multinacional, não necessariamente as organizações estão preparadas para absorver
os estrangeiros, né? Muito bom falar sobre isso, hein? Então, isso, por isso que e treinamento intercultural é um negócio fundamental para a produtividade nas empresas, mas é algo que é pouco fomentado e pouco disseminado, né? Então, existiam alguns estranhamentos básicos, assim, por exemplo, almoçar eles os americanos, né, os estadunidenses, nossa, como que fala? Estadunidenses? Depois vocês editam isso aí. Comem e trabalham, né, na hora do almoço. Eles não param, eles não têm Não, para mim, break, né? não. Já tô ficando americano. É. A Gabi fala, Eu senta. acho terrível isso. Ela fala, senta pra comer. Não é saudável, Eu né? sei. Não, você não tá prestando atenção na sua É. comida, o seu corpo não tá entendendo, o seu cérebro não tá raciocinando que você tá se alimentando. Só comer por comer. Não. Só se for junk food mesmo, porque aí tanto faz, tanto fez. Agora uma comidinha que a gente verdade. prepara com amor, com carinho, tem energia, tem nutriente ali. Botar pra dentro? Ai, não, eu acho Mas eu acho que a grande questão é você não ter o seu cérebro não processa a saciação, né, aí você acaba comendo mais do que deve fazendo isso, né. tem isso também. Não à toa temos o maior índice de obesidade né, um dos maiores do mundo Mas aqui. será que isso também não é porque a cultura no Brasil, normalmente, é você ter 1 hora de almoço? Sim, mas E aí é um você ritual. e aí você consegue fazer o ritual de comer em 20 minutos, meia hora, depois você tem a outra meia hora para descansar, ou para conversar com os amigos, conversar com os colegas de trabalho, né, de se preparar, de fazer toda aquela... Aqui já não, né? Aqui é 30 minutos ou não tem. Mas 20, 30 minutos para você poder fazer uma refeição, não é tempo suficiente, pelo menos para você parar. Agora, o que a Mas o Rita ritual falando, não dá, o ritual que o brasileiro está acostumado não mas dá. eles comem na frente do computador, não param de É. trabalhar, né? E na verdade você nem trabalha nem come direito, é isso que acontece. Mas aí, ao invés de usar porque no escritório, normalmente as pessoas têm 1 hora de almoço, mas aí o que acontece? Come lá em 15, 20 minutos, come e trabalha, entre aspas, porque a qualidade fica prejudicada, e aí você sai no fim do dia meia hora antes, né. Então acho que não tem essa valorização da convivência com seus colegas de trabalho, né. Então isso foi difícil. Até chegar de manhã no escritório, é um bom dia, assim, do tipo, distante, sabe. Então, Frio. eu tinha que praticamente beijar todo mundo do escritório para falar bom dia, né, que, assim, hoje em dia até acho altamente improdutivo, mas enfim, é cultural. E nos Estados Unidos você mal fala bom dia, você chega, senta e começa a trabalhar. Sabe, talvez, eu tô aqui pensando uma coisa que a gente conversou antes. Talvez eu não tenha sentido tanto essa diferença de cultura, porque eu vim de Curitiba. Uhum. E Curitiba, o povo é mais frio, mais distante, né? A gente tem uma brincadeira de dizer assim que a gente não fala com estranhos. Então, talvez eu não tenha sentido tanto por isso. Porque eu já tenho esse perfil mais reservado, então se chegar no ambiente, bom dia, bom dia, bom dia. Pra mim era o suficiente. Eu também sou bem curitibano. Agora, quem talvez por isso que a gente se adaptou e não liga pra isso. Mas quem é mais caloroso, gosta desse afeto, a Rita falando, sente muito. E aí, falando na adaptação cultural, você já desenvolvia esse trabalho ou você teve essa experiência e falou, eu quero ter uma consultoria para ajudar os imigrantes? Eu acho que foi um processo, né. No meu trabalho na organização aqui, o que acabou acontecendo é que eu tinha era uma empresa multinacional europeia, então é uma cultura, com funcionários majoritariamente estadunidenses, aprendi a falar. E um grande número da mão de obra lá, pessoas como eu, né, estrangeiros de diversos países, especialmente América Latina, né. Então as interfaces no desenvolvimento de carreira dos funcionários, tinha o tempo inteiro. Eu estava lidando com essa questão de navegar uma cultura diferente, da minha, e sair do etnocentrismo de achar que a minha cultura é melhor, porque não existe isso. Existem pontos de vista, né. Não existe uma cultura que é superior ou inferior. Eu acho que para mim esse foi o maior
impacto de me mudar para os Estados Unidos. Porque é um país que tem muito orgulho da cultura, é muito patriota, e é um choque, porque o brasileiro não é assim. Tem isso. Eu acho maravilhosa essa parte do patriotismo aqui. Eu também acho. Incrível, assim. O lado bom. Não, sim. Porque tudo que é demais tem efeito colateral, Sim. né? E aí o efeito colateral é o preconceito, a xenofobia com o diferente. E eu, uma mulher numa indústria altamente masculina, num cargo de liderança. Então imagina quantas Nossa, o que você deve ter camadas de desafio eu tive que superar, né? E acho que o grande motor para eu continuar, né, que a Gabi falou: "Nossa, você ficou um tempão ainda trabalhando mesmo com todos esses desafios", foi justamente provar para mim mesma, enquanto brasileira colonizada, que eu era capaz Uhum. de, ter uma carreira bem-sucedida internacional, e não em qualquer país. No país que tem a economia mais forte do mundo, né. E foi isso que eu fiz. Aí na hora que eu me senti, assim, bem-sucedida, pensei: "Agora eu posso pensar em outra coisa". Quando que virou essa chave para você? Pensar na maternidade. Que lindo. Que Quero massa. falar esse tema muito importante, mas antes da gente entrar nele, porque eu sei que ele vai longe, porque eu tô nesse momento também, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que quando você decidiu sair da empresa, foi por algum motivo relacionado ao teu esposo, né, teu marido. Como foi isso? Não, não foi. Saiu Foi a antes? maternidade. Foi Foi a maternidade. maternidade, porque o que que aconteceu? Eu comecei a chegar lá perto dos 40, né. Aí você começa a ter aquela pressão biológica do tipo: "Quero ou não quero ter filho?". Eu passei por isso também. Então, aí para o meu marido isso foi algo sempre muito certo, que ele queria ser pai. E eu sabia que se eu quisesse casar com ele e ter um futuro com ele, isso faria Fazia parte. parte, né. Então aí começou, chegar esse momento do relógio biológico e eu comecei a olhar ao meu redor e ver as condições. Como é que é ser mãe e ter carreira organizacional com 8 semanas de licença maternidade, sem rede de apoio, né. Então isso foi mexendo comigo, e aí chegou a pandemia. E eu fazia poucos meses que eu sabia que eu estava grávida. Aí entramos no em Ou seja, ninguém podia vir para te ajudar, você não podia nem pensar em não, já estava tudo planejado, vinha a família inteira ajudar. E aí o que aconteceu é que para preservar mesmo a minha saúde e a da minha filha, eu pedi desligamento da empresa. E aí o projeto da consultoria decolou. Que maravilha, né. Empreender é bom, né, Renata? É. Conta um pouquinho do que é a tua consultoria. Foi a primeira vez empreendendo? Uhum. Nunca me vi empreendendo. Nunca, porque, eu tinha um perfil CLT no Sim. Brasil, né, há muitos anos, há mais, de uma década sendo, né, funcionária de alguém. Então é um outro choque, né. Você começou no melhor país para empreender. É o que Olha que dizem, né. Pelas facilidades. Não, assim. É o que dizem, eu né. tenho essa comparação. Eu também. Eu tenho muita experiência no Brasil empreendendo lá também. Então eu Uhum. posso falar em empresa pequena e grande, minha empresa chegou a ficar grande lá. Então, aqui é maravilhoso. Todos os sentidos. Todos os sentidos. Isso aqui é incrível. Para empreender, é incrível. Então você começou muito bem. Que bom. Bom saber. E aí quando você decidiu, falou: "Vou abrir a consultoria", pela necessidade, porque eu sei que eu posso ajudar, eu já tenho essa experiência, vivi isso na pele. É. Como foi? E também com a minha formação, né, em psicologia e a questão de já ter as pós-graduações na área de carreira, então, eh, o meu chamado é muito de ajudar os brasileiros a se adaptarem no exterior, né, então eu refletia tudo aquilo que eu não tive quando eu mudei para cá, que é, na verdade, o suporte emocional, é alguém, para ajudar no planejamento da vida. Renata, você pode falar um pouquinho sobre como é reconstruir a identidade profissional e pessoal nessa situação de imigração? Sim.
Imigração é um dos maiores rompimentos que existem na história, né, de uma pessoa, né. Eh, eu já vi estudos que falam que é uma situação que é similar a uma situação de trauma. E de e tem uma taxa altíssima de impacto, né, na saúde mental, porque você passa por é um rompimento, assim, você sai da onde você tem um reconhecimento social, né, porque lá você é filho de alguém, Uhum. você é amigo de alguém, você tem todas essas referências que compõem a sua identidade. E da mesma forma profissional, então, o André lá era engenheiro de indústria automotiva, né. Aí você chega aqui, ninguém te conhece, quem é você? Você não Sei. tem história, né. Então, ao mesmo tempo que é uma dádiva, porque te dá a liberdade de reconstruir essa história, é extremamente angustiante. Você se sente um bebê adulto. Perfeito. É angustiante, sim. Eu passei um pouco disso. A gente, mesmo querendo muito, né, tá aqui, querendo muito a experiência da imigração, mas essa questão de você se sentir um bebê, já adulto, já com muita experiência, digamos assim, adulto, experiência de vida, experiência profissional, e chega aqui, tem que provar tudo de Só que não novo, como tem sempre. o bebê não tem pai e mãe, né, pra ajudar. Não tem pai e mãe, não tem irmão, não tem família. A rede de Uhum. apoio é fundamental. É. E é aí que entra a minha consultoria, né. Que legal. Na verdade, em qualquer etapa do processo de imigração, né, para se preparar, para já vivendo no exterior com algum desafio específico, pessoal ou de carreira, e depois se você pensa em retornar, a gente pode fazer também uma preparação, para retornar para o Brasil, porque o Brasil que você vai voltar é outro, você é outra pessoa também, né. As pessoas que ficaram lá também já mudaram. E isso, ninguém ficou te esperando, né. Então é esse tipo de preparação e depois no retorno também é importante o acompanhamento, porque aí tem um outro choque cultural de novo, né. Mas isso é considerando, por exemplo, é um caso de quem vem trabalhar aqui temporariamente ou é transferido pela empresa e fica aqui alguns anos e não vai continuar, retorna para o Brasil. É nesse caso que você atende mais ou é, por exemplo, independente da situação, simplesmente está voltando, decidiu voltar, É independente do motivo? É isso? independente da história Tá bom. imigratória. Uhum. Isso que é Independente. legal. É porque existe a questão da frustração, né? Até por estar voltando, talvez. Tem gente que quer, né. Eu acho que boa parte das pessoas que estão voltando almejam voltar, desejam Você voltar. acha? Eu acho. Isso eu não Eu acho acho muito que é isso não. muito caso a Eu acho que é caso a caso, caso. muito caso a A maioria que caso. eu vejo tá desejando. Eu acho que eu acho que tá falando que deseja, só porque já tá voltando, mas não que deseja. É complicado. Eu não sei, eu acho que A Renata o tem que que mais você tem experiência, visto né. de todas? Todas as situações, mas eu vejo que tem gente que, não é feliz vivendo no exterior, Uhum. mas tem muita dificuldade de contar isso para si mesmo. Uhum. Uau! Porque existe um status, né, quando você diz para os seus parentes brasileiros, seus amigos "Eu moro no exterior". E a gente como povo colonizado, nossa, sua vida deve ser demais. Todo mundo acha isso, né. Ah, mas Não é tem noção, status né. só na visão deles, né, pra quem tá aqui não tem status Exato. nenhum, né. Pra daqui a nossa vida normal, É. né. Tem dificuldades e não são poucas, mas só tá num país diferente. Sim, mas e aí, assim, e aí como é que você volta, como é que você conta essa história? Por que É, você voltou? exatamente. E a sensação de fracasso? Aham. Então essa sensação de fracasso tem que ser muito trabalhada antes, Faz todo sentido. né, de Mesmo que a pessoa voltar, deseje voltar, né. mesmo que ela deseje voltar. Mas é que aí a coisa toda se mistura, né, porque aí você não sabe entender, será que eu tô me sentindo fracassado mesmo ou será que é só a opinião dos outros? Então é muito importante, assim,
para quem tem esse desejo, esse plano de migrar, ter muito claro os objetivos. O que você quer atingir indo para o exterior? Né? E todas as vezes que bater aquela angústia do tipo, o que eu estou fazendo aqui? Revisitar. Você já atingiu? Você já atingiu? E tudo bem? Não atingi. E tudo bem não atingir? Tudo bem. Então tá. Volta em paz. Né? Ou, não, ainda quero tentar. Tá bom. Qual que é o preço que você vai pagar por isso? Né? É tudo bem pagar esse preço? De não ir no enterro de parentes que faleceram, A gente sempre falou isso, né? né? Você se preparou com isso, essa questão. De não ver os pais envelhecerem, os sobrinhos crescerem, né? Não acompanhar datas importantes e comemorações, né? Celebrações importantes, casamento de pessoas queridas, né? Então esse é o preço alto que se paga, né? E vale a pena. Você possibilita que as famílias, as pessoas consigam se organizar antes de vir? Sim, Porque já vai preparando o terreno, não vai? vai preparando o terreno. Principalmente o terreno emocional. Quem tiver essa oportunidade de estar se planejando para vir e conseguir esse teu suporte, eu acho que isso é fundamental. Porque quando chega aqui, eu e o André, você já percebeu, assim, a gente talvez não sirva de referência para a grande maioria. Porque a gente trilhou caminhos que a maioria não trilha. A gente adaptou de uma maneira que eu nunca me senti de lá. Então, quando nós chegamos aqui, eu me senti em casa e isso era recíproco. Então, a gente não consegue imaginar. A gente tem consciência dessas situações, né, de não estar perto, tudo, mas não é um sofrimento para mim. É tão claro que é uma opção. Eu não tenho sofrimento. Eu sei das dificuldades, mas eu não sofro. Mas a gente sabe que a grande maioria não é assim. Então, eu acho que quem tem essa oportunidade de se organizar, se planejar para chegar aqui consciente da mudança, consciente das dificuldades que vão enfrentar. E eu acho que o autoconhecimento também é importante, né, Renata? Porque a partir do momento que você conhece as suas emoções, quando você se depara com situações, você tem que estar mais firme. Porque senão é o vento, né? O vento veio, leva mesmo. Então, acho que essa é uma oportunidade que a gente está trazendo para o pessoal conhecer você, conhecer teu trabalho, porque a gente fala muito de imigração aqui, né? A gente conta da nossa história, traz os advogados. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível. Esse trabalho da Renata, ele vem antes de tudo, né? Porque tá vindo um profissional para trabalhar numa empresa aqui, por exemplo. Mas antes disso, tem todo o preparo desse profissional, senão ele nem vai desempenhar o trabalho aqui. Sim. Então, esse trabalho é básico, tá ali na base da estrutura humana. Isso é muito importante, porque realmente a maioria precisa dessa instrução primeiro, dessa preparação, né, essa reconstrução já começar antes de chegar, para ficar mais forte. E você sabe que parte da minha consultoria, e é isso que eu já tive que trabalhar até comigo, que faz parte também os seus clientes que estão se preparando se desistir. Verdade. Igual teve o relato dos advogados, né? Tipo, vem te procurar, quero muito, meu sonho. Aí vamos investigar o sonho. Tem a ver com o quê? Tem a ver com fazer mochilão para a Europa. É motivo suficiente para imigrar? Né? Então, é esse tipo de reflexão que traz e muitas vezes posterga ou cancela. Sim. E tudo bem. Tudo bem. O importante é o que é melhor para você naquele momento. Sim. É verdade, né? Isso, porque ela vai fazer você vai instruir corretamente, claro, você tem toda a experiência, porque você passou por todo esse processo também. E talvez nessa instrução você já, entre aspas, perdeu o cliente por mais tempo, né? Nesse sentido, você já. E tá tudo certo, Aham. porque é assim que faz. Esse é o trabalho
O trabalho ético é feito desta Ético, forma, isso. né? Como os advogados comentam, Isso. né, de imigração. Faz parte? Ok, você não precisa nem fazer o trabalho comigo, você não precisa contratar os nossos serviços, mas é Ter muito o importante você saber conhecimento. disso. É um trabalho bem sucedido, porque você realmente trouxe a reflexão para o cliente. Que massa. Adoro isso. Isso é muito bom. Nesse momento a gente está falando sobre as pessoas que decidem vir por algum motivo. Uhum. Mas eu queria fazer o gancho de uma coisa que a gente tinha colocado como pauta de falar. E a responsabilidade de quem vem transferido para uma empresa e carrega essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade do visto de toda a família. Você viveu isso na pele também. Vivi. Conta um pouco pra gente, como foi essa experiência? Pesa, não pesa? Eu tenho sintomas, assim, físicos até hoje. Por exemplo, Dor muscular, pescoço, ombro, Uau. até hoje. literalmente porque o emocional estava É, energético. isso, porque eu na época, não conhecia a possibilidade de fazer esse preparo que hoje eu ofereço, entendeu? E é muito pouco conhecido, na verdade, Sim. né? É um trabalho de educação, assim, para a sociedade, oferecer esse tipo de trabalho, né? Então, era uma responsabilidade gigantesca, assim, se eu não performasse no meu trabalho, minha família ia ser deportada, né? Então, o que a gente construiu aqui, a gente ia ter que empacotar meia dúzia de mala e voltar, né? Então, é uma carga de responsabilidade grande e é fundamental ter a comunicação, né, muito aberta. Nunca Meu marido sempre foi meu maior apoiador, mas é uma autocobrança, né? Você passou por isso, né, Vidinha? Então, ela tá falando aqui, a Renata tá falando, eu tô lembrando, passei por tudo isso também, né? Eu que sou o aplicante, né? Aham. E aí tinha a Gabi e o Lucas e a Vitória. Então, o São processo seus foi filhos. grande. Os meus filhos mais velhos eram 3 pessoas, e não são só 3 pessoas. Sua família, sonhos, idealizações, e aí vem essa questão da frustração. Se voltar, quero ficar, não quero ficar. Teve nesses 4 anos, foram praticamente 4 anos, teve muitas fortes emoções ali. Então, Como não? eu sei muito bem. Nós Você falou tivemos. essa questão das dores musculares, Você associou, eu né? comecei a associar algumas coisas. Eu não tinha Eu não tinha me pensado nisso atentado a também. isso. Por isso que É uma pressão muito grande é uma mesmo. pressão muito E grande. imagina que o meu caso ainda era, o meu visto ainda é um self-employment. Aham, Então era tudo em cima de mim. aham, E não era eu mesmo, né? aham. Não tinha uma corporação por trás. Então, é que eu sou meio monge, né? Eu sou um pouquinho Total. monge. Ai, Então, que assim, eu bom pra você, consigo. eu não. Eu consigo. Não, porque Chama André de primo do Buda. passar o que eu passei no Brasil antes de vir para cá e chegar aqui, reconstruir tudo e ouvir da família, mas você é engenheiro, você tem 20 e poucos anos de experiência, você aqui no Brasil é assim assado, por que aí? Né? E dos meus pais, por exemplo. Eu falava, pai, é, são, são, são situações temporárias. Eu sei o que eu quero para mim. E eu sei os passos que eu tenho que ter. Não são fáceis, mas eu vou passar esses passos, não tem problema nenhum. E aí ele me chama de Fênix. Você é uma Fênix. Eu falei, assim, na verdade, é difícil você imaginar como é que você aguenta a pressão. E vai, mas Mas não é eu acho que fácil. pra mim, para meu marido, tinha uma coisa que aliviava um pouco, porque a gente nunca decidiu: "Ah, os Estados Unidos é o lugar que a gente vai criar nossa filha, vai envelhecer". Não, até hoje é um plano em aberto, Uhum. sabe, é uma coisa do tipo, enquanto tiver indo bem, a gente Sim, fica. claro. Se não, a gente é super aberto para voltar para o Brasil. Então eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou a aliviar a pressão. Porque de
de qualquer maneira, a gente vem de uma situação privilegiada no Brasil, né? De classe média, com qualificação. Então, a gente ia conseguir se reconstruir no Brasil, né? E assim, tem fé que sim. Né? É outro Mas é uma Brasil, boa, hein? Mas enfim. é uma boa saída essa questão de não definir, né, datas É assim. inteligente. É inteligente, é saudável. Eu lembro que eu e a Gabi teve um momento que a gente chegou a pensar em voltar, né? Quando o meu primeiro processo estava muito difícil de seguir em frente. Não, eu preciso fazer um adendo. E Foi a primeira vez que eu tive a sensação, assim, de: "Putz, nós vamos voltar". hum, Foi a primeira. não, mas como que era o vamos voltar? Nós vamos voltar por um Tinha um plano. período até a gente ir para a Itália, porque eu ia para a Entendi. Itália para tirar minha cidadania, né? cidadania. Minha irmã já Certo. tirou, falta tirar. Falei, eu vou tirar direto na Itália. Mas Eu já foi tinha a todos os contatos lá. Uhum. Já na cidade do meu bisavô. foi a Então, primeira vez que eu me foi deparei com complicado. essa possibilidade. E confesso que foi um sentimento muito ruim que eu tive. Eu falei: não quero voltar". Eu fiquei tranquilo no sentido, Não, mas eu não porque vou você voltar tinha por... os seus filhos lá, É, seus pais. não, A não, minha mas mãe já nem eu só tenho meu pai e meu irmão lá. Minha mãe Uhum. já nem mora mais lá, minha mãe tá na Europa. Então, eu só pensava assim: "Eu não quero voltar". Por mais que eu sei que nós morávamos num lugar bom, bons empregos, uma situação privilegiada, mas aqui eu tenho uma paz, eu tenho uma segurança, eu vivo uma vida mais tranquila. Era aqui que eu queria criar os meus filhos e eu nem tinha o Nicola naquela época. Então, quando a gente se viu naquela situação dos aeroportos fechados, que o André falou: "Amor, os nossas famílias a minha família tá lá, meus filhos estão lá, eu não quero ficar trancado aqui". Era essa a sensação, né. E aí a gente começou a atravessar Que era a situações pandemia na época. Aham. a gente começou a atravessar situações de RFA com o visto, né, pedidos de mais evidências, que a gente falou: "Nossa, será?". Aí foi a primeira vez que nós questionamos, a nossa experiência de vida, porque daí a gente falou: "Será que é pra gente ficar? Será que o Deus não tá guiando a gente por um caminho assim, olha, talvez não seja isso". Ou que vale a pena passar por tudo isso, né? Uhum. De ter que se provar o tempo todo. Mas a gente não sofre com isso, a gente Hum. enfrenta os desafios, assim, de maneira, até lógica, sabe, a gente vê os problemas e já vai arrumando solução e já vai fazendo. Mas essa parte, o que pegou mesmo foi viver a vida lá. O André já estava, né, bem disposto a ter que voltar por esses motivos. Não, mas não ia ser lá, ia ser na Itália, eu não ia ficar no Brasil. Então, mas lembra que naquela época estava tudo fechado, Então, a gente não sabia por mas quanto de qualquer tempo ia forma, ficar Sim. é a fechado. mesma sensação, era temporário. Eu sei que eu ia ficar lá até as coisas abrirem. E a Europa abrir de novo, justo a Itália que estava muito fechada, né? Foi bem no momento Então, certo aquela mas eu fase. fiquei tranquilo nesse sentido. Falei, ok, se é assim, eu vou, mas eu não vou ficar no Brasil. Eu vivi 42 anos no Brasil, foram Uhum. suficientes. Eu tive Uhum. esse papo muito aberto com meu pai e com minha mãe. Uhum. Falei, pai, mãe, deu. Pra Uhum. mim deu. 42 anos, bem vividos, e deu. Aí eu vou experimentar aqui. E se eu tiver que experimentar em outro país, eu vou. Mas eu não vou experimentar de novo no Brasil. Não quero. E eles respeitaram, sempre respeitaram minha posição. E eu sei que para onde eu fosse, ou para onde eu for, eu vou levar minha família. Eu vou, pelo menos, dizer: "Ó, a porta está aberta". Meus Sim. filhos maiores já são maiores de idade e tal. A porta está aberta. Estou Uhum. indo. Querem ter a experiência? Uhum. O Nicola, que é pequenininho, vai agarrado, né? Mas os grandes agora, é isso, É eu tô opção, tranquilo né? nesse sentido. Igual aqui, abrir as portas, eles pediram para vir, Uhum. né, 2 anos atrás. Então, ok, vem. A Renata tem também descendentes, né, japonês, português e italiano. Uhum. Já conhece esses outros países? Conheço a Itália. Japão tá na lista Tá na de lista? desejos. Portugal também. Uhum. Materno ou paterno? O japonês é do lado paterno e o português e italiano do lado materno. Você chegou a aprender a falar Ah, japonês? palavras
básicas, né, então eu não chamava de vovô e vovó, eu chamava de o Bacem, o Dicem, né. E então algumas coisas muito básicas, assim, e a mesma coisa do italiano. Uhum. Então eu acho que essa coisa de navegar a cultura, que eu acho que o Brasil traz muito, né, já vem como parte de mim, né, de como eu fui, como a identidade foi se formando, né, então era navegar 2 mundos, conviver com meu pai e com a minha mãe, na mesma casa, né. Então uma cultura Culturas diferentes. japonesa, mais introvertida, minha mãe super extrovertida, então acho que, essa trajetória da multiculturalidade tem atravessou a minha história, né, e minha filha vai continuar essa história. Verdade. E como foi ter a tua filha aqui? Tua família veio? Não, não veio, né, foi 2020, tudo fechado, estava planejado vir, mas não foi possível. Como é que você fez? Fiquei focando no meio copo cheio, né, porque minha gravidez foi muito planejada, muito desejada, Foi tranquila, né? foi saudável. Foi saudável, mas, aterrorizadora, né, porque depois dos 35 anos, ser uma gestante idosa, né, Absurdo que é isso, né? tipo, né, essa nomenclatura já é difícil, e aí sem uma série de exames, assim, adicionais por conta da idade, mesmo eu sendo completamente saudável, e mais assim, primeira filha, e mais ainda a pandemia, né, então teve momentos que eu as consultas de pré-natal, os exames, meu marido não podia entrar no consultório. Num determinado momento eles começaram a permitir fazer ligação de vídeo, né, para ele poder participar. Da ultrassom, por exemplo. Por exemplo. Então acho que foi isso, foi o foco no que era possível naquele momento, de cuidar muito da nossa saúde mental, da nossa família. E teve aquele lado bom também de a gente descobrir o nosso próprio estilo, né, enquanto pais, sem interferência, né. Essa Então parte é boa. tem a parte, né, como tudo na Sim. vida, tem a parte que é um desafio, nossa, dá medo de, né, porque aquele ser indefeso, mas a gente aprendeu, né, do mesma forma que a questão do casamento também, a gente se fortaleceu muito enquanto casal, sem Porque um é apoio do interferências. outro, né? Sem interferências, né, então a gente construiu muito, assim, como a gente queria ser enquanto casal, como a gente quer ser enquanto pai e mãe. Então é essa oportunidade que o exterior deu, apesar de muitas vezes a gente se questionar: "Vale a pena estar aqui, minha filha não conviver com os primos, com os avós?", porque eu tenho uma família estendida, gigantesca lá também. A gente tem muitas raízes, né, muitos amigos de infância. Então, que também, tipo assim, os filhos dele seriam, tipo, meus sobrinhos também, sabe, assim. Então, tem esses questionamentos, mas eu acho que é olhar pra vida e ver o meio copo cheio e o que faz sentido naquele momento, né. Faz todo sentido. Mas no dia que ela nasceu, eles permitiram teu marido entrar. Sim. Menos mal. Mas eu seria o tipo de pessoa que teria uma doula, Você mas não teve uma doula? eu não tive uma doula, porque ela não ia poder estar lá no Não dia. permitiram? Era um acompanhante no parto, então eu não tive. Por esse motivo. Uhum. A gente vai bater um papo com a Ângela. A Ângela vem para conversar. A Ângela é uma doula, sua amiga, né? Você que me indicou. E eu acho fundamental ter um suporte desse. Eu tive esse suporte, mas hoje com a experiência... Porque assim, eu não tinha noção de como ia ser, né? Mas hoje, vendo o dia do nascimento, né? Lembrando do dia do nascimento, eu não senti tanta falta, porque as duas parteiras que me acompanharam tinham um suporte, né, emocional muito bom, e manobras também, e as massagens que aliviavam a minha dor, mas eu tive o André do meu lado o tempo todo. Isso para mim fez muita diferença, Sem porque dúvida. eu pude desligar. Fiquei segurando a mão dela, acho que horas, assim. Horas.
5 horas, né? Desde que eu entrei de entrada no centro de parto até a hora do Nicola nascer, eu não precisei me preocupar com nada. Então, nesse ponto, eu estava muito segura. E eu acho que é isso que mais pesa, talvez, para uma expatriada, né? A rede de apoio, não ter um suporte. Eu fico imaginando, nem sei se gosto de imaginar muito isso, as mulheres que tiveram os seus filhos na época em que não podiam nem o pai. Então. Deve ter sido uma coisa muito. Assustador. E é uma coisa que vai marcar pro resto da vida, né? Porque é um trauma. Eu acredito que seja um trauma, porque esse momento é tão único, se sentir segura é tão fundamental, você poder estar conectado ali com o seu corpo, com o seu bebê, e o resto ter alguém que tá literalmente, se precisar te pegar no colo, você nem pensar se está sendo pegado ou não, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não pensava se eu tô na banheira, se eu tô deitado, se eu tô numa boa posição, se eu tinha sede ou se eu tinha fome. Eu nem pensava. Mas a todo momento, hoje, agora, depois de tudo, eu consigo lembrar dele vindo me oferecer água, deles vindo ver se eu estava bem. Eu pude ter essa. Então, quem não passou por isso, deve ter sido muito mais difícil mesmo. Então, ter uma doula. Como é isso no Brasil? Eu não lembro, sabia? Será que Eu não essa tenho cultura? experiência. A minha experiência com o Brasil, e de novo, em hospitais privados, né, é uma experiência de algo muito mais humanizado do que aqui. É. Aqui, a minha experiência aqui é extremamente medicalizado, né. Nossa, até nisso, então, pra mim, você chegou a assistir o episódio que eu falo que eu conto do Ainda não. parto? Uau, tem que assistir esse. Eu nem não vou entrar muito nesse detalhe, depois quem quiser também assistir, lá eu conto um pouquinho mais de detalhes, mas assim, eu não tomei medicamento nenhum. Foi a minha opção. Heroína, né. Não sei se heroína ou doida, eu não tinha As duas noção. coisas. Mas não tinha noção do que mas eu ia não é passar. isso, ter filho? Eu não acredito sei que se é sim. um ato de coragem ou de responsabilidade. Eu me pergunto isso todos os dias. Mas eu acho que Boa. eu me preparei muito. O Nicola também foi. Eu vivi essa fase que você viveu, assim. O Nicola foi muito desejado, a gente se planejou muito, né? Sim. A gente se preparou. E quando nós soubemos da gravidez, eu tive a oportunidade de não precisar trabalhar. Né? O André, né, nesse momento, estava com um contrato aqui, a gente já estava aqui nas Carolinas, e eu pude só pensar em mim. E no Nicola. Mas o Nicola, na verdade, eu não tinha preocupação nenhuma, porque como eu tive uma gestação saudável, eu não tive com o que me preocupar. Então, eu cuidava de mim. Né? Eu estudei muito, eu não me preocupei. Olha como são as coisas. Enquanto eu morava no Brasil, eu nunca tive sonho de casar. Sabe, assim, na igreja, vestido, aquelas festas super. Eu nunca imaginei isso. Mas eu sempre imaginei um enxoval de bebê. Porque meu sonho de mãe era sempre muito mais forte, assim, sabe? Eu sempre soube que eu ia ter um filho. E eu tinha essa ambição de um quarto, de enxoval, as coisas tudo organizadas. E quando eu engravidei, eu estava numa outra fase da minha vida. Financeiramente, eu estava até mais estabilizada do que eu estaria no Brasil, mas eu não tinha necessidade nenhuma. Eu estava num país onde é tudo muito barato, muito acessível. Eu, eu, eu mergulhei naquela experiência, sabe? Então, Eu tive uma experiência muito similar, mas eu me preparei para o que eu podia me preparar. por exemplo, Eu não para o parto, para receber um novo membro na família, os pré-natais, mas para o inesperado, a pandemia, né. não, Então ninguém não tinha. exato. Então, e aí é interessante que grande parte dos meus clientes, né, acabam se conectando com a minha história de vida. Então, eu tenho muitas mulheres que me procuram, que são, o que a gente chama de, mulheres autoiniciadas, né, que vêm para os Estados Unidos, eh, elas iniciam a migração, a Olha, que expatriação, interessante. né, ou os Estados Unidos ou para o exterior de maneira geral, ou mães, com questões de ajuste mesmo, de equilibrar quem eu era com quem eu sou agora, e como que todas essas demandas da vida, vão se encaixar na minha nova rotina. Então, Isso pegou pra mim. as questões de carreira pegam muito, né, porque, infelizmente,
a trabalhos domésticos e de cuidado não são valorizados socialmente. Ninguém é remunerado, né, para fazer isso. E a e a valorização social vem através da remuneração, né, no nosso mundo. Então, isso pesa muito para a identidade, né, das mães. E aí, ela elas vêm com uma busca, tipo, eu quero alguma coisa para mim. E essa resposta é a carreira, né. E aí a gente faz um trabalho de precisa ser a carreira, né, precisa ser mais uma coisa que vai te dar mais carga de trabalho, né, para algumas sim. E aí é um trabalho part-time, é um trabalho full-time, como é que você vai se ajustar ali com a rede de apoio, né, ou não. A questão é: vou valorizar o que eu faço. Eu trabalho muito como mãe, né, como cuidadora do lar, do filho, da família, né, mas são essas questões que tudo no exterior é uma lente de aumento. Tudo aumenta. Tudo aumenta. Por conta da questão a gente fica muito mais isolado, né. Tem as facilidades, então eu vejo assim, a gente até faz esses comentários, porque o André me ajuda muito, assim, nas coisas da casa, né. Então a facilidade de uma máquina que lava e outra que seca, Uhum. isso cada vez que eu vou colocar minha roupa para secar, eu agradeço, ó, vai, nossa, Não tem que estender no varal. Amém. tudo bem, eu sei que estraga as roupas, eu sei de tudo isso, mas eu não me importo. Vai para lá, seca Mas se e as depois roupas são preparadas para ir para a máquina de secar, não não, estraga. facilidade, a fase que a gente tá com outro foco, né. Quando eu tinha o foco só da casa e do Nicolas, eu aproveitei 1 ano e meio, só isso. Chegou uma hora que eu falei para o André: "Eu preciso fazer uma coisa diferente, preciso voltar a usar uma maquiagem, preciso voltar a arrumar meu cabelo, quero usar outras roupas", sabe, eu senti essa necessidade. Isso que a gente nunca parou, né, mãe? Não, nunca A gente paramos, sempre mas trabalhou juntos, eu ia pra loja, levava o Nicolas desde bebezinho, mas pra mim era muito mais cômodo botar uma roupa de moletom confortável, que eu pudesse, a hora que eu vou amamentar ele, eu deito na cama. A hora que eu preciso caminhar com ele, brincar, eu não tô com um salto, eu não tô maquiada, não tenho cheiro de perfume. Então isso tudo eu me preocupei, sabe, pra cuidar desse momento com ele. Então essa fase da do retorno para o trabalho, essa pegou pra mim. Eu tive que pedir ajuda, sabe, eu tive que dizer: "Amor, eu preciso de ajuda, eu preciso cozinhar menos, porque eu chego exausta, eu tô cozinhando, eu tenho", aí eu já nem tinha vontade de fazer comida. Aí a gente comia qualquer coisa, eu falei: "Não, eu preciso de ajuda, preciso ajuda para limpar a casa". Você tá vendo, a gente mora numa casa enorme, então isso eu precisei falar: "Olha, por favor, eu tô aqui, me ajuda, eu tô num ponto, assim, de tipo, de desgaste", sabe. E aí, isso é muito bom da nossa relação, né, porque mas também tem a coisa da mulher, né, os hormônios estão a mil, às vezes ele chegava pra mim e dizia assim: "O "Que que eu posso te ajudar?". Eu já não entendia que ele estava realmente querendo me ajudar. O que será que ele tá querendo falar com isso? eu querendo ou não, esse meu lado monge me deixa meio desligado. Aham. Então, eu tenho que perguntar: "Me fala o que fazer". Sim. Nessa parte eu não sou muito proativo. Então, eu falava, ela não tinha nem paciência de falar o que que era. "Eu tô aqui para ajudar, me fale, eu faço", né. Eu tentava às vezes eu por mim fazer, mas não rolava. Mas Mas aí eu acho que é a questão de manter o canal aberto isso, mesmo e respeitar os estilos de isso, comunicação, isso, né. Porque ninguém tá dentro da cabeça do outro, isso, né. exatamente. Ou de repente definir tarefas muito claras, que cada um é responsável, e aí você se reorganiza, porque sendo imigrante, sem rede de apoio, tendo filho, são muitas tarefas para se administrar, né. Assim, você tem que ser o indivíduo, marido, esposa, pai, mãe, O handyman. carreira, né. Então é bastante coisa, né. Sabe que falando em rede de apoio, eu vou puxar um outro gancho aqui para o nosso subtema. Quando nós mudamos para essa casa, faz 1 ano, mais ou menos, a gente tem um casal de vizinhos que são americanos, e isso fez muita diferença pra gente. O Nicolas já estava com um pouquinho Uhum. mais de 1 ano, né, 1 ano e 2 meses, e a gente construiu um relacionamento com eles.
E eles têm mais idade, então 74, 75 Idade dos anos. meus pais, quase. Um pouquinho mais novos. E a gente percebeu, assim, que partiu deles. Então a gente brinca que eles nem são muito americanos. Porque eles têm um carinho, eles foram proativos, porque eles nos buscavam mais. Eles vieram para nos Que conhecer. legal. Eles iam no mercado, eles compram. Hoje, olha, sem brincadeira, toda semana. Ele gosta de comprar umas frutas, ele traz uma fruta que ele sabe que o Nicola gosta. Ele compra um muffin, ele traz um muffin. Ela faz um apple sauce, ela manda um potinho pro Nicola. Eles vão acender o forno a lenha para fazer uma pizza, eles só mandam uma mensagem para ver que horas a gente chega, eles preparam uma pizza e mandam pra gente. Então, assim, a gente talvez facilitou a nossa vida construir esses relacionamentos, né, amor? Poucas pessoas, a gente também não tem muitos amigos, mas com os nativos, né? Com realmente o americano. Então, aprender um pouco da cultura deles. Então, assim, sempre que a gente pode, quando a gente consegue, né, casar as agendas, a gente convida eles pra gente almoçar junto, para poder conversar, né? Não, muito excelente, assim. É como se fosse a figura do avô e da avó, assim, Isso. sabe? Pro Nick. E nossos pais sabem, a gente fala deles, né? A gente sempre fala, os vizinhos. E eles são, realmente eles são diferenciados, assim. Estão aqui há 40 anos nessa mesma casa. Que história linda. A filha e o neto moram a 3 horas daqui. Então, assim, eles também, a gente aqui também alimenta eles. Vocês se adotaram mutuamente. Mutuamente, exatamente. Então, perfeito. Eu brinco até que se a gente mudar daqui, a gente vai levar eles. Eu brinco direto. Ele falou muito sério. Ele falou, não, se vocês forem se mudar mesmo, olha, a gente não vai mudar. Aí que eu percebi. Assim, O apego. Mas ele falou, olha, a gente vai para onde vocês forem, vai visitar, vocês vêm visitar a gente. Que fofo. Criou uma relação muito bonita. Então, uma coisa que é interessante, assim, nessa questão da cultura, né, é que a gente foca muito nas diferenças quando a gente fala das culturas, né? Quando, na verdade, somos todos seres humanos, né? Com necessidades com as mesmas necessidades. Então, nós temos necessidade de nos relacionar, né? Independente da cultura. É que a gente só tem, assim, uma maquiagem diferente, né? Alguns costumes que nos distanciam, mas no fundo, se a gente se despe desses apegos com que a gente está acostumado ou que a gente acha certo, a gente encontra humanidade ali e consegue se vincular, né? E eu acho que esse é a grande sacada, assim, para você conseguir viver bem em qualquer lugar do mundo. Quando a gente encontra humanidade, a gente vai se sentir bem. E a gente sempre teve bons vizinhos aqui, né, nos Estados Unidos. Praticamente, eu não lembro de um lugar que a gente teve problema com vizinhos. Conversando com as pessoas que eu percebo, assim, um pouquinho sobre a nossa história. Porque para mim isso é normal, é natural. Renata, e eu queria falar um pouquinho mais sobre filhos, sobre família. Eu queria falar sobre parentalidade no exterior. Como é que conta um pouquinho sobre a tua experiência com isso. Eu acho que a experiência é similar com o que eu já comentei antes. É muito angustiante, mas ao mesmo tempo muito libertador, né? Porque eu tenho a possibilidade de adotar elementos da cultura brasileira que fazem sentido para o meu estilo de maternar e elementos da cultura americana que também fazem sentido, né? Então, tem algumas questões da praticidade da cultura estadunidense que fez muito sentido para quando minha filha era recém-nascida, por exemplo. Eles recomendam que a gente dê banho, né, no bebê depois que o umbigo cai. É isso aí. E como foi a experiência para você? Eu fiz isso e eu achei maravilhoso. Eu achei prático. Eu fiz também. E não fiquei sofrendo de dar banho na criança e com medo do umbigo não cicatrizar direito. Essa coisa a rotina do banho, a cultura da água no Brasil é muito forte, né? Então, muitas vezes minha família ficava horrorizada. Nossa, quantos dias que não vai tomar esse banho? bebê não toma banho, né? Mas então angustiava do tipo,
porque, ai, eu sou mãe de primeira viagem, será que eu tô fazendo certo? Né? Mas ao mesmo tempo, os médicos daqui me recomendaram. Então, eu acho que essa construção do estilo, seu próprio estilo de ser, é isso que é muito libertador. E se permitir ser guiada pelo seu próprio instinto, pelo seu sentimento. Eu acho que como mãe a gente tem que ouvir essa vozinha que fala dentro da gente. Eu acho que tem a ver com a dinâmica da família, né? Porque não é só o como eu quero ser mãe, é também respeitar como meu marido quer ser pai. E a gente chegar nesse caminho do que faz sentido para nossa dinâmica familiar. E é isso que eu trago na consultoria para os meus clientes, né? Então, essa angústia do vai perder as raízes do Brasil. Então, mas por que é importante manter as raízes do Brasil? Porque eu quero que meu filho saiba de onde ele veio, tenha orgulho das raízes, tenha contato com a família que não fala inglês, né? Então, Você fala em português com ela? o tempo todo. E ela fala português? Algumas palavras, porque a língua dela de preferência é o inglês agora. Eu tô sentindo isso com o Nicola também. Já tive muita angústia com isso, mas eu percebo que quanto mais ela fica confortável no inglês, mais tem espaço para aprender o português. Falamos isso também. Eu falei isso pra Gabi, vamos relaxar, deixa ele ficar à vontade no inglês. E aí, exatamente isso. Aí a gente começa E eu sou o tipo de mãe que eu vou lá e procuro os especialistas, né? Preciso ouvir de quem entende de alfabetização de bilíngue, né? E não tem caminho, como tudo na vida, certo? Né? Tem o caminho que funciona para sua família, né? Eu acredito nisso também. Então, tem bilíngues bem-sucedidos que começam a ser alfabetizados paralelamente, né? Nos 2 idiomas. Ou 3, enfim, multilingüe, né? E tem famílias que preferem deixar a criança ser alfabetizada no inglês, como no nosso caso, quando está confortável, como o alfabeto é o mesmo do português, aí insere o português e alfabetiza. Que massa. Porque a base já está lá, Sim, né? sim. Então, são todas essas possibilidades, essa liberdade de escolha que a gente tem, que não é fácil, angustia, mas você tem essas possibilidades. Sim. E como que ela conversa com a sua família? Ela quer falar inglês com ele. Mas é legal, porque ela na cabecinha dela, ela tá se comunicando. É a mesma coisa, na cabeça dela não tem diferença de português e inglês. Recentemente que ela começou a entender que a gente estava conversando, eu falei, essa cor é marrom. Ela falou, mas as minhas professoras falam inglês, né? Não entendem. Aí eu falei, então, na escola você vai falar brown, pro vovô e pra vovó você vai falar marrom. Isso. Né? E ela tá entendendo, tá começando a discernir agora a diferença, mas ela mistura, tem frases, é uma graça, que mistura as coisas. O Nick me chama de daddy e me chama de papai. E às vezes papá. E eu dou risada na hora, acho um barato. Quando ele chama de um jeito, depois chama de outro. Ele já tá misturando também. Tá bem no comecinho, né? Acabou de fazer 2 anos, né? Completar 2 anos. É muito bacana isso. E a gente fala muito. No trabalho a gente fala português, inglês e espanhol. Vocês 2 são trilíngues. Nós falamos espanhol também. Eu então, não espanhol. A gente fala e a gente tem amigos do México e tem da República Dominicana que é um espanhol diferente um do outro também. São espanhóis diferentes totalmente. E aí a gente fala direto. Então ele tá acostumado desde pequenininho a ouvir todas. Mas eu já percebi. Ele entende os 3 idiomas. Tudo. Mas a resposta dele é só em inglês. Que é quando ele fala. Porque ele tá imerso, né? Nessa, eu percebi agora, por esses dias, eu percebi que ele... Tudo era, quando ele ia falar o mais, né? Eu quero mais, era o more. Quero mais água, quero mais suco, quero mais comida. E a linguagem de sinais ajuda muito, né? Nesse comecinho. E agora ele começou, mai. Mai. Aí eu falei, ai caramba, ele tá começando português. Ai, eu fiquei tão feliz, assim, sabe? Mas aí eu falo pra ele, na escola é more. Na escola é more. Aí a professora veio conversar comigo. Ela falou, vocês falam que idioma com ele? Com ele eu só falo em português. Mas é claro que algumas palavras, como eu já sei que ele já tá adaptado, tipo, ele quer call é up. Ele pede up. Então eu dou o colo.
E ele vai descer uma escada, eu falo down. Então, assim, agora eu tô começando a me adaptar a sempre falar em português, para ele ouvir as palavras diferentes. Mas é um desafio, né? É um desafio e acho que se a gente escolheu ter os nossos filhos aqui, criar os nossos filhos aqui. E tá preparado que o sistema de ensino não vai estar preparado 100%. Uhum. E a gente tem que se colocar, né? Por exemplo, Renata, o que Eles não estão. O sistema de educação ainda não absorve completamente a demanda do bilinguismo, né? Nossa, fala mais sobre isso, que para mim isso é novidade. Por exemplo, na alfabetização, se ele tiver essa dificuldade, se ele tiver um atraso, em que sentido? Eu tenho experiência com a minha filha, Aham. né? Que ainda não foi para o sistema escolar obrigatório. Obrigatório, né? É. Então, as professoras, no sentido de querer ser simpática, acolhedora, Uhum. começaram a falar espanhol com a minha Uhum. filha. E aí eu intervi e disse: olha, ela não Não é fala espanhol. espanhol, né? Então é meio que com toda a boa intenção, né? A escola faz isso, mas isso faz com que eu tenha que me colocar. E aí, para minha surpresa, tinha uma professora lá que falava algumas palavras em português, Que maravilha. né? Então, endereçar as necessidades do seu filho, que não vai estar dentro da norma do que eles Entendi. falam, é necessário, Entendi. né? Então, por exemplo, ela já frequentou escolas que dá pirulito para premiar porque ela se comportou bem, Uau. era uma norma, né? E aí eu tive que refletir em casa com meu marido de tipo, a gente vai intervir, não vai intervir, né? Porque talvez isso não faça parte da escolha da sua forma de educar, né? Exato. Mas para Que é o eles que a gente- padrão. Então, assim, o pai e a mãe que tem filho que é imigrante tem muito mais trabalho. Porque tá Muito. fora da norma. Muito mais. Né? Muito mais. Trabalhar dobrado. Isso. Talvez a Então, gente não enfrentou porque pra gente é muito recente, né? sim. Nicola, agora que começou a ir pra escola, é muito recente. Mas, e é isso que eu trabalho com os meus clientes, assim, de tipo, vamos. Sinta-se livre para escolher e para adotar o estilo de parentalidade que você quer ter. Uhum. E escolher os elementos que fazem sentido para sua família e para os objetivos que você tem para sua família em específico, né? Vão ter famílias que vão optar por não preservar a língua portuguesa, Uhum. porque não faz sentido. Eles querem se estabelecer nos Estados Unidos, não tem mais vínculo com o Brasil, não é uma língua necessária. E tá tudo bem. A questão é fazer escolhas conscientes, né? Que tragam bem-estar para aquela Claro. família. Não. É muito, muito particular, né? Isso é bem pessoal mesmo, porque eu sou neta de imigrante, né? Bisneto também, né? De imigrante. E a gente sente hoje isso na pele. Você vê 3 gerações não fomos ensinados os idiomas dos nossos antepassados. Então, assim, eu poderia estar falando polonês, André poderia estar falando italiano vindo de dentro de casa, que é muito mais fácil. E a minha mãe conta, assim, que o pai dela falava algumas palavras, porque aprendeu com o pai dele. Foi o meu bisavô que veio, né? Que foi da Polônia. Então, não ter usado... A decisão deles lá atrás foi, não vamos ensinar o polonês dentro de casa. Isso não afetou a vida do meu avô. Viveu a vida toda no Brasil. No início não afetou a vida da minha mãe. Mas hoje, como a minha mãe mora no exterior, minha mãe já teve várias situações que se ela tivesse um idioma a mais, facilitaria. Hoje, para mim, profissionalmente, facilitaria ainda mais ter mais um idioma que pudesse ter sido aprendido em casa. Então, a nossa decisão foi, como nós temos os 3 idiomas, a gente decidiu, claro, ainda não decidimos como vai ser. A gente está respeitando o tempo do Nicola. Mas eu quero sim poder alfabetizar nos 3 idiomas. Porque o dia de amanhã, as decisões dele daqui a uns anos. Então, isso é realmente muito pessoal. Ele já sai na frente aqui mesmo, né? Imagina, em qualquer lugar, na verdade. Depois ele escolhe. Depois ele vai ter as decisões dele, o que vai ser as preferências e tudo mais, né? A questão é a gente ficar em paz, que a gente tá fazendo as melhores decisões com os recursos que a gente tem no momento.
né? Sua família não tinha condição de prever que no futuro a neta ia ser útil para a neta aprender polonês. Mas foi o melhor que eles encontraram naquele No momento com os momento. recursos que eles tinham, né? E eu acho que é isso, de trabalhar com os pais de maneira geral. O que eu trabalho na minha cabeça é levar em consideração que a gente não acerta todas as vezes, né? Porque a gente tenta fazer o nosso melhor, buscando a melhor opção, mas saber que daqui a pouco vai começar a aparecer coisas que eu decidi achando que era o mais certo e que não foram pra ele. Então, isso eu trabalho na minha cabeça, pra que eu sofra menos, sabe? Tipo, com a culpa, porque a culpa pega, né? Em coisas simples no dia a dia. Então, imagina. É que a sociedade acaba sendo muito cruel com a mãe, mulher. É como se a gente saísse de um estado de humanidade, né? E tivesse que acertar, né? Super poderosas, né? Isso não existe, né? Antes de tudo, somos humanas e é a partir desse lugar que a gente vive a vida, né? A gente já tá caminhando pro finalzinho do nosso bate-papo de hoje. Queria que você ficasse mais umas 2 horas aqui pra gente conversar, eu tô porque adorando assunto tem, né? A gente marca outros dias. Vamos marcar, sabe Vamos. por quê? A gente nem falou da roda de mulheres. Assim. Né? Eu tive a oportunidade de participar e foi tão legal poder ouvir outras mães que moram no exterior, que falam das suas dificuldades, que deram dicas. Pra mim foi tão bom e foi tão rápido porque eu fui lá, participei. Foi uma vez só, não consegui participar da última vez, mas eu queria muito que você voltasse pra gente tocar nesse tema, porque Vamos. é fundamental. Acho que o teu trabalho, a gente percebe o quanto você faz ele com amor, né? E tem habilidades profissionais pra isso, estudou pra isso, então tem técnica também. Então, eu queria muito já deixar o convite aqui pra você voltar. Já topei. Adoro. Já topei. Porque as pessoas precisam ouvir isso pra facilitar a vida delas, sabe? A imigração. Olha, outra coisa que a gente não falou, a migração dentro do próprio Brasil. Sim. Né? A gente tá falando tanto em vir para os Estados Unidos ou as pessoas que estão nos outros países, na Europa, por exemplo, mas a gente nem falou da parte da diferença de cultura de pessoas que migram. Você, né, amor? Você saiu do Sul, foi pra Bahia, já teve a diferença. Então, assim, um exemplo no Brasil, né? Vamos trazer isso pro próximo bate-papo, que eu acho que isso é bem válido, né? Amor, como é que nós estamos nas perguntas? Faltou alguma? Eu acho que isso aqui é interessante. Vamos lá. Minha última. Tá bom. A questão sobre que toda família imigrante tem, é a dúvida sobre a permanência no exterior. Né? E agora? Porque eu acho isso tão importante. Depende do estilo da pessoa, depende da característica daquela família, mas tem pessoas que elas não serão inteiras no seu dia a dia só por não saber se vai continuar ali. Eu nem sei se eu vou ficar aqui daqui 1 ano. Então ela já não é ela. Sim. Isso é um impacto gigantesco na minha visão, né? Sim. Então, claro, tem pessoas que não vão ligar, elas vão viver o dia a dia e é isso. Então, como é que o pessoal lida com isso? A permanência é uma ilusão, né? Em qualquer lugar. Se a gente tá morando no nosso país de origem, se a gente tá morando no exterior, eu acho que a gente não sabe o dia de amanhã, simplesmente. Que nem eu que planejei minha gravidez, me preparei de todas as formas, li livros, aí veio a pandemia. Então, a gente tem alguns mais do que os outros, uma necessidade de controle, né? Mas é tudo ilusório. E eu acho que essa é a forma esse é o principal a linha de raciocínio que eu sigo com os meus clientes, né? Seria quase que viver intensamente cada momento? Intensamente ou não, do jeito que você escolher. Viver. Viver. Eu acho que viver e aquela coisa de ter planejamentos flexíveis. Porque se há uma mudança, não é um problema. Não.
É só uma mudança. É uma forma. Isso, e aí, quando a gente fala das migrações internas no Brasil, se você já passou por isso, você vai cada vez. Quanto mais mudança você passou pela vida, mais você se equipa para as próximas mudanças. Uhum. Né? Então, e aí, fazendo um gancho com outra coisa que acho que é importante fechar, uma pergunta que o André fez lá no começo, e sobre a identidade profissional. E o que acontece muito com os profissionais, né, é que é esse rompimento, né, que é da identidade pessoal e da profissional. Por quê? Não necessariamente aquilo que você era no Brasil. Eu era médico no Brasil. Aqui eu tenho que voltar a estudar, tenho que revalidar meu diploma. É um caminho, mas você também pode fazer um caminho de transição de carreira. E aí você reconstrói sua identidade profissional, né? E aí isso significa mais um luto, mais uma despedida, né? Então, mas de qualquer maneira, qualquer mudança, qualquer transição que você faz, você não começa do zero. Você traz toda a sua bagagem histórica e isso te dá suporte para a próxima transição, para a próxima mudança. Verdade. Isso é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente teve um episódio bem no comecinho com o Leandro Sanches, lembra? Lembrei dele. E o tema desse podcast, bem nesse assunto que você tocou, é ser a profissão ou estar na profissão. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, pessoas que fazem uma transição de carreira e elas interrompem achando, não, eu não sou mais aquilo. Então eu era tudo aquilo. Não, era só uma carreira. Né? Para não deixar... Mas até a gente, enquanto ser humano, né, essa coisa da permanência de ficar no exterior, não, eu não sou, né, a gente está o tempo todo, né. O que o André já falou em alguns episódios, né, que ele já foi muitos e agora ele é outro, né. Então todos nós estamos, né, e eu acho que essa que é a grande questão. Essa sua frase, a permanência ilusória, a ilusão, isso aí é tudo. Essa é a chave de... de estar vivo, né? Essa é a chave de tirar o piano das costas, né? É a chave, como que eu... não existe garantia de, né, não existe estabilidade de nada no final das... Nem da matéria. Meu Deus do céu, né? Mas é que o exterior deixa mais evidente isso, né? Sim, escancara. É isso. Escancara. Aí a gente acaba sendo empurrado para uma situação de intensidade na vida mesmo. Né? Nossa. Muito intenso. A gente se permite isso, né? Mas a gente gosta também, né? De novo, eu vou falar a mesma frase, assim, eu acho que a gente não é parâmetro, porque vindo do Brasil, a gente já teve a experiência de mudar muito de cidade, mudar muito de estado. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já me mudei de casa. Então, para mim, uma mudança de país ia ser uma experiência que eu já almejava, só que eu imaginava que ia ser para a Europa. Então, meu desejo, meu sonho sempre pensei que ia ser Europa. Quando a gente veio com essa possibilidade de vir para cá, foi só um ajuste, tipo, vamos para lá por enquanto, até que vá para a Europa. E eu tenho vontade de ter uma experiência, mas hoje eu já não me vejo morando muitos meses, tipo assim, vou viver até quando mudar a experiência. Não, eu gostaria de ir com tempo assim, vou para passar 2, 3, 5, 6 meses e sei que já vou retornar. Hoje eu já não tenho essa intenção igual como a gente decidiu ficar aqui. Não, vamos ficar até a possibilidade, né? Até quando for possível. Mas, bom, se deixar a gente vai ficar conversando até amanhã, né? Depois tem que editar esse episódio que tá muito gigante. É gigante. Mas não tem como a gente falar de vários assuntos. Sim. De vida real, né? Porque é muito fácil, ainda mais quando é um episódio gravado, é muito fácil a gente só pegar as partes bonitinhas e tal. Mas a vida não é assim, né? A vida, nossa, dá cada altos e baixos. E, por exemplo, eu tô no momento maternar. Quantos episódios, o pessoal quem tá assistindo já sabe. Eu paro, eu vou atender o Nicolas. Às vezes eu não consigo voltar porque ele não dorme. Então, mas é isso. A gente sentiu esse chamado. O André é mais forte do que eu de fazer o podcast, de levar mais a experiência. Porque a gente viu que tem poucas pessoas fazendo essa parte mais humanizada, sabe? A mais real. Não é um oba-oba. A gente vive uma vida, vamos dizer assim, normal, que aqui é a nossa vida. Então a gente vai ter altos e baixos, vai ter problemas, vai ter
ajustes a serem feitos. Então a gente sentiu que levar informação para as pessoas, ser mais um canal de informação do bem, informação correta. E a gente é muito grato a vocês, profissionais, que vêm trazendo a informação técnica, mas que traz a humanização com essa técnica toda. Porque não adianta só a gente falar sobre os business, né? Por trás de tudo isso tem um ser humano. Então, essa é a pegada do nosso U9Cast. Educacional também. Sem dúvida. É humanizar a informação técnica. Renata, então, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente já tem isso de praxe aqui no nosso podcast. Se você pudesse olhar para Renata, quando criança, quando menina, e mandar uma mensagem para ela, que mensagem você mandaria? Eu falaria acredite. Com toda a potência que essa palavra tem. Né? Acredite no seu caminho, na sua jornada, nas portas que vão se abrir, nas pessoas do bem que você vai encontrar. Acredite. Quer deixar uma mensagem para a Renata do futuro? Eu desejo que eu deixe um legado de amor e de carinho. Que as pessoas se lembrem de mim pelo cuidado. Que lindo, que lindo. Você sabe que a gente se conheceu há pouquinho tempo, e hoje com o bate-papo de hoje, assim, muitas das coisas que você falou já fizeram sentido para mim. E por mais simples que possa parecer, eu já me sinto acolhida. E então, se esse é o teu objetivo, pode saber que você está realmente no caminho certo. Tá fazendo emocionada. muito bem. É verdade. E vamos deixar uma mensagem para quem está ouvindo? O que você pode deixar mensagem para a nossa audiência que chegou até aqui no finalzinho do podcast? Uma coisa que eu aprendi com a meditação mindfulness. É a gente ser amigo de nós mesmos. Né? Então, a meditação fala muito que para a gente cuidar e conversar com a gente mesmo da mesma maneira que a gente conversaria com os nossos melhores amigos. Uau! Às vezes a gente não faz isso, né? Na verdade, na maior parte das vezes, nós somos as pessoas mais duras, né? Com a gente mesmo. O ponto da psicologia, por que a gente faz isso? Porque é uma pergunta boa. Putz, pergunta para o próximo episódio, talvez? Uma pergunta para o próximo episódio, acho que eu vou ter que pensar. Tá bom, tá ótimo. É isso? É isso aí. Bom, antes da gente encerrar, eu queria, assim, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de vir até aqui, né? Porque a gente mora 1 hora de distância. Você sabe que não é tão longe, eu moro bem no sul de Forte Mill, então deu 40 minutos. Que legal. O Lucas também, bem no sul de Forte Mill. Mas é muito gostoso ter o contato presencial, a gente tá pertinho, poder eu também. conversar. Eu quis vir presencialmente até para me ficar mais à vontade, sabe? Fica mais calor humano, importante. Verdade. Obrigada mais uma vez. A gente vai marcar o próximo, porque a gente faz questão de que você volte a tua experiência, contar um pouquinho mais e ajudar mais pessoas. Eu acho que esse é o intuito. E onde é que as pessoas podem encontrar a tua consultoria ou o teu perfil? Fica à vontade para você compartilhar teus arrobas. Tá, meu principal canal é o Instagram, que é @renata.takakura. Aí depois vocês puderem colocar. Coloco. Porque o spelling não é tão simples. Não, eu coloco sim. E é isso, eu também tô no LinkedIn como Renata Takakura. Quem quiser conhecer mais da minha experiência, tá lá. Obrigada, muito obrigada, viu? Fico muito lisonjeada com o convite e achei uma delícia o bate-papo. Obrigado, a gente também. Amor, onde que as pessoas podem encontrar você? No Insta, @AndreQualho1 e no LinkedIn, André Qualho. Maravilha, o meu arroba é o Gabi Zaleski e esse aqui foi mais um podcast, mais um U9Cast da vida como ela é. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Até. Obrigada, Rê. Obrigada, amor. Obrigado.